Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 4. Eu tô com uma convidada aqui, na verdade é minha convidada de longa data. Esse papo aqui vai ser um papo entre compadres, né? Porque a gente já se conhece. Quase isso. Marina, minha parceirona em vários cursos, aprendo muito com ela, há muito tempo a gente faz coisas juntos. Mas vou deixar para ela se apresentar, mas vou primeiro dizer quem ela é. Doutora Marina Madruga, ela é professora, especialista em harmonização orofacial, dá aula por todo o Brasil, mas eu vou deixar um pouquinho que ela se apresente. Marina, dá o teu oi para a galera aí. Oi, oi. Então, Thales, obrigada pelo convite. Eu que agradeço tu ter aceitado participar com a agenda corrida que tu tem, né? Tá bom. Então, eu sou, me chamo Marina Madruga, sou cirurgiã dentista, formada pela Universidade Federal de Pelotas, sou especialista em prótese dentária, sou mestre e doutora em odontologia também pela Universidade Federal de Pelotas e sou professora em vários cursos de especialização, coordeno várias especializações em harmonização orofacial, no qual sou especialista também. Então, é a área que eu trabalho atualmente, né, que é essa área da harmonização. Currículo pequenininho, sem currículo de leve. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo aqui, Marina, é que o pessoal está acostumado a assistir, é assim, nós sabemos da Marina professora, Marina profissional. Mas nós nos comunicamos, na maior parte das vezes, com pessoas, né? Então, sim, o que eu vejo, que tu trabalha muito bem no Instagram e as pessoas que trabalham em mídia social, elas geralmente gostam muito de ver o lado pessoal, né? Por quê? Porque isso gera uma identificação. A gente consegue ver muito o caráter da pessoa, a forma como ela lida com a família, com os filhos, a vida, o cuidado, porque isso faz conectar. Eu acho que às vezes mais do que até às vezes a parte técnica, né? Os pacientes, as pessoas olham mais a parte assim familiar, parte mais pessoal. Conta um pouquinho agora quem é a Marina fora dos currículos, né? A Marina mãe, a Marina fitness, né? Conta um pouquinho aí como é que é a tua história. Então, eu sempre, quando eu começo minhas aulas, sempre me apresento como, digamos, a minha formação acadêmica, mas eu digo que o meu maior título que eu adoro ter é ser mãe da Esther. Então, é o título que é uma figuraça, né? Que eu adquiri, então, há 4 anos. Eu tenho uma filha de 4 anos, que se chama Esther. E, para mim, é o meu maior título. Então, na minha vida pessoal, assim, eu brinco que eu sou uma pessoa normal, né? Eu gosto de me divertir, eu tenho diversos amigos, eu gosto muito de levar uma vida um pouco mais regrada. Gosto muito da questão fitness também, então a academia para mim religiosamente é um compromisso, mas que me faz muito bem, onde eu consigo aliviar estresse, e eu sempre procuro passar isso também no meu Instagram, porque várias pessoas se identificam. E eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, né, e principalmente quem faz a parte de harmonização, que a gente trabalha muito com uma expectativa geral das pessoas, tu colocar um incentivo quanto esse assim é bem legal. Então, assim, incentivar uma alimentação saudável, incentivar a ter uma vida um pouco mais regrada, mas também incentivar a se divertir, se incentivar a ter amigos, né, fazer festa, ter uma vida social divertida, eu acho que é bem importante. Porque às vezes a pessoa olha o profissional, o doutor, né, e tal, acha que a pessoa não faz mais nada além de estudar aquilo ali, né? Mas a gente tem uma vida por trás. Né? Amo viajar. Enquanto o doutor numa festa, eu olho, mas como assim? É bem isso, né? Dizem, por aqui, doutora, você por aqui. Eu digo, gente, mas eu sou doutora dentro do consultório. Fora do consultório, eu gosto de fazer festa, eu vivo com a minha família, né? Sou muito apegada a meus pais, meus irmãos, amo viajar também. E a minha filha, como eu falei, é a minha maior dádiva. Se vocês olharem lá, quando vocês acompanharem a Marina lá no Instagram dela, vocês vão ver, cara, a guriazinha é uma figuraça, cara. Ela é uma figuraça. Mas o maior desafio da Marina é criar uma miniatura tua mesma, né, Marina? Porque são iguais. Bom, então, Marina, me diz, como é que tu decidiu ser dentista? Como é que foi, assim, veio a luz? Porque todas as pessoas acham que vem a luz divina, né? E dizem assim, nossa, minha vocação. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Como é que foi a tua assim, como tu decidiu, vou fazer odontologia? Na verdade, eu sempre gostei da área da saúde. Não venho de uma família de profissionais da área da saúde. E uma tia da minha mãe, então a coisa já vem, né, mais adiante, assim, ou seja, minha tia-avó é a única dentista da família, né? Tinha, digamos, dentistas práticos que existiam há muito tempo atrás, então meu bisavô era dentista prático e essa minha tia-avó era dentista. E eu sempre tive uma vontade muito grande de seguir essa área. Depois tive uma madrinha também que ela também é dentista e eu comecei sempre ia no consultório dela e acompanhava, eu achava o máximo aquilo, meu sonho era ter uma cárie. E eu não tinha cárie. E essa era a minha frustração, porque aí eu ia no dentista
entrar. E eu achava o máximo que eu ia lá e eu era auxiliar da dentista que estava atendendo ela. Enfim, sempre me identifiquei e comecei a gostar. Né? A área da saúde sempre me atraiu bastante. Eu achava que o segmento da odontologia seria o melhor segmento para mim. Então, foi desde sempre. Nunca fiz uma outra opção de curso em vestibular. Sempre foi muito certeiro até para o curso, tudo. Tu vê, né? Desde pequenininha ela já queria cárie, né? Eu queria cárie. Tu vê, queria já tá lá tomando uma anestesia, o barulhinho que todo mundo odeia Eu até achava o máximo. hoje. É que não adianta, né? Às vezes a gente tem uma vocação, né? Nasce com essa ideia, ou se desenvolve ao decorrer da infância, né? Mas a odontologia, para nós, eu vou deixar depois para a gente falar um pouco sobre isso, mas para quem faz a harmonização, até para quem vai depois para outras áreas, ela é muito boa pela motricidade fina, né? Total. Que a odontologia te dá todo o treinamento e tudo mais que a gente tem dentro da faculdade. Né? Sim. E dentro da faculdade, Marina, como é que foi assim a tua trajetória? Tu entrou, como é que tu fez vestibular? Tu fez aonde? Tu passou? Aí tu foi muito sofrido? Como é que foi? Eu sou da época que a gente não tinha Enem, então a gente fazia... A pessoa denunciando a idade. A pessoa está denunciando a idade, né? Então, não tinha Enem, então fazia vestibular, concurso de vestibular normal, tinha muitos mais candidatos vagas, a gente concorria tipo 30, 20 candidatos vagas, né, na época, e aí eu entrei primeiro numa faculdade particular, né, comecei na faculdade particular, comecei na UBRA, e aí depois coloquei na minha cabeça assim, não vou querer ficar, porque eu estava achando o custo muito alto, até pelo padrão de vida da minha família, porque já tinha uma irmã também que estava cursando faculdade, e aí eu resolvi que eu ia estudar para ir para a Federal, que eu disse, não, tem que diminuir esse custo da família. E aí foi que eu consegui, e aí depois ingressei como aluna na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas. Tive que repetir tudo que eu fiz na particular. Né? Nesse meio tempo, trocou o currículo, então eu digo que eu fiz uma graduação e meia, assim, porque tive que repetir muitas coisas pela questão de troca de faculdade, mas acabei me formando pela Universidade Federal de Pelotas. Né, concluí o curso lá e aí depois segui minha vida acadêmica toda lá também. Fiz tudo em Pelotas, né? Fiz tudo em Pelotas. E tu sempre quis fazer estética, prótese? Eu sempre quis odontologia estética. Nunca pensei em outra coisa. Desde o início, assim, eu ia trabalhar com dentística e eu gostava muito de dentística, a parte restauradora. E depois, quando entrou na parte protética, também reabilitadora estética, me apaixonei também e eu disse, aqui que eu vou ficar. E aí nunca troquei de segmento, assim. Por exemplo, nunca gostei de fazer endodontia, para quem está acompanhando, tipo, tratamento de canal, sabe? Cirurgia também nunca foi muito da minha área. É o melhor. Mas a parte estética sempre era a minha preferência e foi o que eu segui sempre. Mas tu já entrou na faculdade pensando em estética ou tu foi, assim, mais em... Eu entrei pensando em estética. Entrou pensando em estética? Entrei pensando em estética, sempre. Tipo, eu entrei bastante em cirurgia. Eu já entrei focado. Eu quero ser cirurgião bucomaxila. Eu não sabia só a questão da prótese, mas assim, da parte restauradora, sim, de restaurar dente e fazer a parte estética, isso foi muito claro para mim, assim, desde que eu entrei na faculdade. Mas aqui evoluiu muito, né? Se pensar em levar em consideração que o meu pai é dentista, né? E ele se formou na Federal de Pelotas, né? Deixa eu ver, eu acho que ele tem 40 e poucos anos de formado. Sim. Né? Naquela época, até eu acho que ele chegou a pegar até motor de corda, sabe? De pedal. Para quem não conhece, gente, é um motor que ficava uma cordinha assim girando fora, assim, tu via a cordinha girando e girava a broca que se usava no dente, né? Porque não era, para quem nunca viu isso, um tanto quanto assustador, né? Por isso que as pessoas trazem esse trauma. Esse trauma de medo do dentista, né? E ele se formou em Pelotas. E o que ele me conta, desde professor fumando na clínica, na aula e tudo mais, atendendo sem luva, sem máscara, e eu vejo a evolução que teve até hoje, é monstruosa. E 40 anos, né? E teve uma evolução completa, né, Thales? Desde a evolução tanto da faculdade, teve a evolução tanto da parte de biossegurança, tudo que mudou, sim, a evolução também de tecnologia de materiais, né? Então, muitas coisas evoluíram. Então, hoje a odontologia, digamos que ela é cada vez com menos trauma, né? O trauma que se tem ainda se uma pessoa tem dor, né? Que leva a ir no dentista pela dor. Né, o trauma seria da dor que vem sentindo, mas não estar no consultório. E antes era aquela coisa assim, se tu não me obedecer, eu vou te levar no dentista, né? Era quase que um castigo, digamos assim. As crianças, odontopediatria, quem teve... Hoje até não é tanto, mas assim, tu bota a minha geração, né?
tirando quem tinha pai dentista e tinha mais contato, tinha pânico. Tinha pânico total. Pânico. Bem isso. Até nos filmes, tu vê nos desenhos, a pessoa ia lá e tinha aquele pânico do dentista. Né, correlação com medo, né? Com medo e dor. Não, tá louco. Nada, e por isso que isso que... Agora vamos entrar na parte boa, que nós vamos falar aqui. Beleza. Tu fez toda essa parte de estética, de prótese, né? Tu sempre trabalhou com a tua clínica, depois tu criou a tua clínica, ou tu foi empregada? Porque as pessoas não sabem, né? As pessoas olham nós agora e pensam assim, nossa... Já começou assim, né? Não, teve muito trabalhar por hora, né? Pô, clínica popular, chegou a ter esse... Não, como que foi assim o meu início? Eu já saí da faculdade, eu estagiava com essa madrinha, né? E eu saí da faculdade e eu teria uma proposta de trabalho já para ficar trabalhando com ela. Só que como eu trabalhava numa outra cidade, eu não consegui já seguir trabalhando com ela. Então, tive que começar mesmo por mim mesma, né? Digamos assim, sozinha, porque eu não tinha nenhum histórico familiar de consultório. Aí, um colega meu me indicou para um amigo dele que tinha uma clínica. Eu comecei a alugar esse consultório. Trabalhava por porcentagem com ele inicialmente. Trabalhei dentro de hospital, dentro do consultório, no hospital também, onde fazia o atendimento dos pacientes internados e dos funcionários. Trabalhei na APAI também durante muito tempo. Isso é um desafio. É um grande desafio. E aí, depois, então, desse colega onde eu alugava o consultório dele, eu me tornei sócia dele, a gente colocou uma clínica juntos, e aí depois a gente desmanchou a sociedade e aí eu segui sozinha, que aí hoje eu tenho meu consultório, tudo uma empresa própria minha, né? E quando a gente fala essa linearidade, né, das coisas, parece fácil. Só que não é. Parece uma coisa muito simples. Não, a gente faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Qual é a média de tempo que tu demorou para estabilizar, assim, olha, agora eu tenho uma carreira dentro da odontologia? Eu comento sempre, assim, que na odontologia eu acredito que tu vai começar a colher frutos, no mínimo, pós 5 anos de formado. Começar a colher frutos. Não que tu já vai estar bem, né, numa colheita boa, digamos assim. Tu vai começar a caminhar depois de 5 anos, porque é uma jornada, né, passo por passo até conseguir. E, de fato, assim, eu posso dizer que é de 5 anos, de 5 a 6 anos para cá, que eu posso dizer assim, não, agora eu comecei a chegar onde eu quero chegar, né, que é ter a clínica própria, trabalhar exatamente no que eu gosto de fazer, e aí as coisas parecem que vão modificando mais. Acho que uns 10 anos, né? Uns 10 anos para tudo. Eu demorei uns 10 anos para, assim... Né? Bom, agora estou mais estabilizado. Agora, né? Exatamente, uns 10 anos para isso. Porque ainda mais na cirurgia, que a carreira é um pouco mais extensa. E tu ainda foi um pouco de carreira universitária, né? Sim. Que eu acho linda, maravilhosa a carreira universitária. Acho que agrega muito. Porém, assim, dependendo de quais são as tuas pretensões dentro do... Até questão de salariais, pretensões, né, de vida, acaba te limitando, né? Muito. Porque eu vejo, às vezes, um professor com mestrado, doutorado, PhD, e que ele fica muito restrito àquele salário, sabe? E dedicação exclusiva. Acho injusto até, inclusive, com a tamanha dedicação que um professor tem que ter para chegar a PhD. E a responsabilidade, né? Está formando profissionais que vão, digamos, replicar aquilo ali. Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande mesmo. Eu tenho admiração e é mesmo assim, eu comecei, fiz o mestrado, mas depois não fui para o doutorado, porque também eu vejo muito assim, né? Às vezes tu pega as universidades federais, investe em grandes valores, porque é muito caro formar um doutor, né? E aí, esse doutor, ele não vai devolver isso para a sociedade, porque ele não vai ser pesquisador. Então é muito, às vezes injusto tu fazer um doutorado, né? Às vezes, principalmente na Universidade Federal, e tu acaba não desenvolvendo aquilo depois. A maioria acontece muito disso, né? A maioria acontece muito disso. Que outro dia a gente vinha conversando sobre esse assunto e quando tu um profissional que está prestando algum tipo de graduação, de pós-graduação em uma universidade federal, tu está trabalhando, digamos, para todos. E tu deveria, no caso, devolver
esse investimento, digamos, que foi feito em ti, devolver de alguma maneira à sociedade, né? Então, ou se tu não vai estar ou pesquisando ou fazendo alguma coisa, então tu tem que estar mostrando teu serviço, tu tem que estar então te especializando cada vez mais, né? E colocando, digamos, novidade nesse mercado de trabalho. Então, é uma das maneiras que se consegue, né? Porque nem todo mundo vai conseguir pesquisar. Aqui no Brasil é muito limitado, né? Exatamente, o que é muito limitado aqui. Nos Estados Unidos, a pesquisa pode ser particular. Aqui, não. Aqui, a pesquisa ela é meio que, não digo monopolizada, mas ela é restrita à Universidade Federal. Totalmente. A universidade, enfim, ela é né? muito mais restrita. Tu tem que estar ligado a uma universidade. É muito difícil eu, Thales, no meu consultório privado, minha clínica privada, conseguir fazer uma pesquisa com um grau de relevância, onde eu consiga mostrar e publicar essa pesquisa, assim. Eu faço mais caso clínico, daqui a pouco tu faz uma publicação de caso, sequência de casos, uma revisão sistemática. O que muitas vezes acaba não sendo tão valorizado, Exato. né? E é o que vai replicar o serviço do cirurgião dentista. Então, Exato. é um pouco injusto. Okay. Mas enfim, mas serve para... Eu digo assim, quem faz doutorado, faz mestrado, aprende a pesquisar, aprende a ler artigo, aprende a ser crítico em relação a algumas coisas. Aprende também consegue replicar, que nem eu falei assim, Exato. replicar o ensino, porque tu consegue ter uma maneira também de administrar isso de uma maneira mais fácil, né? E acaba tendo um benefício. Então, na verdade, quando eu fui para essa parte acadêmica, não era o meu objetivo de fato dar aula. É assim, eu estava dentro da universidade, me surgiu a oportunidade, por que não? Foi assim. Né? E quando eu terminei o mestrado, meu orientador na época falou, faz a prova do doutorado, emenda. E aí eu, não vou fazer, porque eu não sou tanto assim, eu sou clínica, né? Sou muito clínica, então eu falei, não vou fazer. Até que eu disse, vou fazer. E aí, lógico, tá ali no meio se torna muito mais fácil tu prestar aquela prova, tu administrar aquilo de uma maneira mais leve. Né? Mas eu pensava, se eu precisar um dia, eu tenho nessa titulação e vou utilizar. E aí, depois, então, quando eu acabei trocando de área, foi isso, porque quando eu mudei da odontologia, foi aí que eu comecei a ir para a harmonização, foi no final do meu doutorado. Quando eu troquei da área, realmente, que aí eu me redescobri na profissão, e foi muito legal. Aí que eu comecei a ter os convites para dar aula, e aí a coisa foi evoluindo, digamos, numa crescente que eu não imaginava. Então, não foi o meu objetivo, mas acabou sendo, e hoje eu não consigo sair. Então, foi bom, sabe? Foi muito legal. E é aí que eu queria chegar. É neste ponto que eu queria chegar. Como que a harmonização facial entrou na tua carreira, assim, a ponto de tu dar o turnover, assim, né? Tipo, troquei e vou fazer agora só harmonização, porque basicamente tu não atende mais... Eu não vou dizer odontologia, porque a harmonização também é odontologia, sim, mas a odontologia clássica, dente, prótese, aquela coisa, tu faz só a parte de harmonização. Isso. Como que isso entrou na tua vida, assim? Então, quando eu fui... Essa questão do doutorado, quando eu estava no doutorado, a minha pesquisa foi em prótese, então, só para comentar brevemente, assim, a gente tinha a reabilitação dos implantes e eu fazia a parte bonita, né? Fazia a parte visível, digamos, o dente propriamente dito. E aquilo ali começou uma hora assim que eu pensava, gente, eu estou pegando uma pessoa que sofreu um processo de envelhecimento, perdeu esses dentes, teve queda muscular, tecidual, deixava uma boca linda. Só que o conjunto que envolve essa boca não ficava bonito. E aquilo começou a me desmotivar. Eu disse assim, como que eu vou deixar um sorriso lindo numa pessoa se não tem suporte no lábio, se tem queda de tecido, né? E aí foi nessa época que eu comecei a estudar a parte de harmonização, ou seja, no doutorado. O meu colega que fazia parte do implanto, um dia chegou para mim e falou assim, olha, vai ter um curso lá em São Paulo, eu não sei nem o que eles vão falar, mas vão falar primeiro de agregados plaquetários, que seria para quem faz implante, que aí usava membrana, enxerto, tudo, mas vão falar de um tal de uns fios, que eu não sei nem o que é, ele me dizia. Mas eu acho que te interessa, ele me disse. Eu digo, então, vamos lá. E foi assim que começou. E aí, depois, foi a virada de chave. Eu tentei levar isso para dentro do doutorado, e, para minha surpresa, foi ruim, porque não aceitaram. A verdade foi essa, que eu disse, vamos utilizar isso daí, vamos trabalhar para fazer o contexto, né? Realmente vamos reabilitar esse paciente. Não vamos só deixar ele com os dentes bonitos, vamos reabilitar ele como um todo. Não deixaram, disseram que eu estava ficando louca, que aquilo ali dentista não fazia, que era para eu pensar em outra coisa. E eu falei, então tá. Aí eu comecei a estudar cada vez mais e eu falei, eu vou terminar o doutorado exatamente como vocês querem. E depois eu vou trabalhar da maneira que eu quiser. E aí foi. E aí eu não consegui mais sair. Cada vez eu me apaixono mais pela harmonização, até que chegou um ponto que a odontologia convencional não fazia mais parte de mim. Então, desde o meu doutorado,
Eu trabalhei pouquíssimo com dentes depois. Pouquíssimo, pouquíssimo, porque aí eu comecei a estudar harmonização, comecei a trabalhar até num segmento que as pessoas quase não trabalhavam, depois eu parti para os segmentos mais convencionais, e hoje não faço outra coisa. E sou apaixonada pelo que eu faço. Não, a harmonização, e assim, quando tu falou da universidade, eu li um livro, não me lembro onde é que eu li, tá? Mas era um livro de medicina, mas não era um livro técnico, era um livro mais assim, acho que era uma biografia. E dentro da cirurgia, da medicina como um todo, e na odontologia também acontece isso, tá? A evolução, ela acontece de funeral em funeral. Como assim? Para que um chefe de serviço aceite coisas novas, na maior parte das vezes ele precisa morrer para outro assumir, e é aquele outro assumir com ideias melhores, principalmente na cirurgia, né? Sim. Há outras áreas também, e eu vejo muito isso, é muito conservador. Então, assim, eu faço isso, a harmonização foi altamente criticada dentro da bucomaxilo. Demais, né? Tipo, não. E hoje, não vejo profissional mais qualificado para fazer do que um bucomaxilo, ou que um dentista, ou que uma pessoa que conhece. Mas foi muito, muito criticado, né? E quem foi pioneiro, tu foi pioneira, eu ainda comecei um pouco depois de ti, eu ainda já peguei aquela fase que os cursos já estavam um pouco mais... Se bem que eu ainda fiz o primeiro curso de Botox logo que eu saí da faculdade. Sim. Todo mundo achou que eu estava doido também. Porque todo mundo julgava que estava louco. Recém-formado. Tipo, então a gente sempre vê, né? Gente, é um padrão, né? As pessoas olham sempre a pessoa que se dá bem depois daquela que todo mundo fala, não, tu tá louco, tu não vai fazer isso. Tá aí, ó. Harmonização. E aí entrou os fios na tua vida. Entraram os fios. Não é o crochê, né, gente? Não. As pessoas pensam. Mas não deixa de ser, não deixa de ser também. Entrou os fios na tua vida. Os fios de PDO, que é uma das coisas que tu mais faz. Isso. Que tu é... Gente, ela é treinadora, ela treina as pessoas que fazem, né? Então, é assim, né? Um patamar acima de nós. Fala um pouquinho dos fios, Marina, para nós. O que são esses fios? Tá, então assim, os fios absorvíveis, PDO, na verdade, é o nome do material, né, que são feitos os fios, então a polidioxanona, ele é um material absorvível, ele é biocompatível aos tecidos humanos, absorvível, ou seja, o nosso organismo aproveita todo ele. Como que entrou isso? Foi nesse curso que eu comecei a fazer, quando eu estava no doutorado, fiz o curso e aí comecei a pesquisar mais ainda. Ainda não tínhamos empresas dentro do Brasil, né, que trabalhavam com esse material, e depois esse mesmo cara que me apresentou os fios, hoje ele é o dono da maior empresa dentro do Brasil. Então, a coisa começou bem lá do início, né? Então, esses fios, como é que eles começaram? Os coreanos viam que, como ele é um material que ele consegue responder muito bem à aproximação de tecidos, né? A sutura fica muito perfeita com ele. Se colocasse em outras partes, teria um estímulo de colágeno muito grande. Então, isso causa o que? Um rejuvenescimento tecidual. O que esse coreano fez, né? Ele começou, então, a utilizar na parte estética. E aí, quando veio para cá, ele já começou a ter outras formas, ou seja, não só de sutura, que é a mesma sutura, ou seja, os pontos que se dão, né, em algum corte, ele é colocado na pele, a gente consegue fazer lifting, tracionamento, rejuvenescimento da pele, né, consegue fazer, até hoje tem fios de preenchimento, que são preenchimentos sólidos, e eu sou suspeita a falar desse assunto porque eu gosto muito, né? Chegou a brilhar o olhinho dela. Então, assim, eu gosto muito. Se deixar, eu vou falar horas sobre os fios, porque ele realmente eu considero um dos materiais mais completos da harmonização. Né? Porque ele, além de devolver, ele consegue dar esse efeito lifting, sustentação tecidual, promove o rejuvenescimento tecidual, é biocompatível, não tem reação de corpo estranho. Então, é apaixonante. E quando eles foram lançados, né, chamaram de Miracle, né? Os primeiros foram, né? Primeiro que foram lançados, eles chamavam, que era um milagre, realmente, porque conseguia ter esse tipo de efeito, mas eles eram com uma tecnologia um pouquinho diferente. Então, eles eram agulhados, o que causava mais trauma, poderia ter mais edema, né, muito mais sangramento. Hoje em dia, eles são canulados, a maioria deles, ou seja, não fere os tecidos. Né? O paciente pode ter um pouquinho de desconforto, mas é um desconforto mínimo, que depois o próprio organismo resolve em brevemente, assim, questão de uma semana, no máximo 15 dias. Então, eu gosto muito, muito de verdade. Muito de verdade. Dá para ver o brilho nos olhos. Mas, bom, esses fios, eles tem dois tipos, né? Basicamente. Tá? Isso. São tipos
Quais são os dois tipos? É liso e especulado, né? Os que eles mais têm, a gente possui assim os lisos, que eles podem ser unifilamentados, ou seja, um único filamento numa agulha montado numa cânula, ou multifilamentados, que aí eles podem ser até 10 fios numa única cânula. E tem os fios também, que eles são os fios, esses lisos também eles podem ser fios tramados, que aí são fios de preenchimento, que eles ficam um espiral mesmo, né? Digamos, são 16 fios tramados entre eles, que eles são para preenchimento, e os fios espiculados, que a gente tem eles talhados, que eles são que a gente chama dos espiculados, que seria, digamos, um fio grosso, onde ele vai talhando lado a lado, como se fosse, grosseiramente falando, um arame farpado, a imagem que se coloca. E os mais modernos, que são os fios moldados, onde ele passa por um processo de moldagem e fica uns triângulos, onde se prende ao tecido, e esses fios eles têm o poder de tracionamento. Quando a gente coloca na pele, tira essa cânula e ele traciona o tecido. Então, a gente consegue ter esse efeito de lifting, né? E eles também estimulam, né? Todos eles. Todos eles são absorvíveis, então todos eles vão estimular a produção do colágeno. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo paciente faz, quanto tempo dura o efeito de um fio? É relativo. Tá? É relativo pelo processo de envelhecimento, pela idade do paciente também, e o tratamento dos fios, eu costumo dizer que ele é número dependente. Quanto maior quantidade de número de fios você colocar, melhor será o seu resultado. Eu quero botar um fio aqui só. Então, não põe nenhum. Mais ou menos isso. Então, não coloca nenhum, porque não vai ter tanto efeito. Mas, assim, Thales, eles têm um período de absorção do tecido que vai, em média, até de 12 a 18 meses. Tá? Depende dos fios. Mas o poder de tracionamento ele vai ter ali, exagerando, 8 meses. Tá? O que vai prorrogar o teu efeito de tracionamento, de estímulo tecidual, é a quantidade de fios que colocar ou os tratamentos que você vai fazer sinergicamente. Né? Vai colocar um preenchedor, vai fazer um bioestimulador, algo que mantenha aquele efeito. Isso vai prorrogar o seu período, porque é uma balança, né? A gente nasce e envelhece todos os dias um pouquinho. Os fios eles vão te dar um rejuvenescimento por aquele tempo, mas o processo de envelhecimento está puxando para o outro lado. Então, a gente não para de envelhecer. Por isso que é relativo. Esse é o como é que é a nossa chaga, né? Envelhecer e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Todo mundo vai envelhecer. Assim, o colágeno até 20 anos a gente ganha, depois a gente compra. Então, não adianta. Você quer colágeno? Eu gostei dessa. Você quer colágeno depois de 20 anos? Compre ele, né? Mantenha seu banco de colágeno, porque senão... nas minhas consultas. Não adianta. Ganha até os 20, depois ou compra ou já era. E esses fios duram 18 meses, mais ou menos o efeito lift 1 ano. Isso. Né? E quais são os casos que tu indica? Porque é comum as pessoas perguntarem assim, eu vou fazer cirurgia ou não? Existe também um erro, né? Que a gente pensa assim, vou fazer a cirurgia porque é definitivo. Esse definitivo entre aspas, né? Sim. Porque vai ter mesmo que tu faça a cirurgia, mesmo que tu faça um lifting, mesmo que tu faça uma ritidoplastia, essa pele vai ceder. Uhum. Então, com o passar de 10 anos, tu vai ter envelhecimento dessa pele também, ela também vai cair. Então, não é um efeito totalmente definitivo, tá? Quando que tu indica para o teu paciente, ele te pergunta, faço fio, faço lifting, qual é o limite que tu fala para fazer fio, que tu acha que realmente resolve um tracionamento com fio, por exemplo? Quando a gente tem uma queda, a gente faz um teste, que seria a gente fazer um tracionamento com a mão, né? O profissional faz esse tipo de teste. Quando a gente tem um resultado, que eu consigo imprimir uma força leve e eu vejo que tem um resultado, né? Ou seja, eu seguro que eu vejo que vai ter um resultado, isso eu consigo que não seja cirurgicamente. Quando eu tenho um excesso de tecido, ou seja, muita flacidez, um excesso de sobra tecidual muito grande, os fios não vão conseguir ter esse resultado. Aí só cirúrgico mesmo. Mas eles sempre vão ser muito bons aliados. Porque pela questão de ser bioestimuladores, eu vou conseguir manter o meu efeito cirúrgico durante o maior tempo. Tu pode fazer fio, por exemplo, pós-cirúrgico. Sim, deve. Ajuda. Seria muito bom. O liso e o especulado. Os dois. E tu costuma mesclar a aplicação dos dois? Pode fazer junto? Pode fazer junto, posso fazer junto, não tem problema. Como eu posso fazer, por exemplo, preenchedor e fios juntos, porém a gente tem que ver se não vai ter muita modificação tecidual, mas eles podem ser feitos juntos sim, porém em planos diferentes de trabalho, no caso, na pele. Porque muitos pacientes não querem passar pelo processo 2 vezes, né, e tal. Então querem fazer tudo junto, assim. Às vezes até cirúrgica, né? Daí eu sempre falo, olha, a cirurgia é algo que daqui a pouco é melhor tu fazer a cirurgia primeiro e depois fazer os fios, né? Dependendo da cirurgia, sim, mas
o bom é porque quando tem todo o pós-cirúrgico, né, é bom que tenha aquela recuperação e depois se faça então os fios. Mas eles não poderiam ser feitos juntos. Mas a gente até aconselha dar um tempo ao paciente pela recuperação do tecido e depois coloca, mas que eles têm um efeito muito melhor depois da cirurgia, ou seja, para a manutenção dos resultados cirúrgicos, isso é inquestionável. E pode fazer corpo todo, né? Pode fazer no corpo todo. Eu vejo as pessoas fazendo Daqui no até corpo o todo. pé, tudo. Faz no glúteo, faz na mama, faz na barriga. Tudo onde tem flacidez, né? Todo local onde tem a flacidez a gente pode utilizar. A gente tenta segmentar às vezes, né? Mas pele é pele. Exatamente. Em qualquer lugar do corpo, né? Eu comento assim, pele é pele, músculo é músculo, né? O músculo da face é o mesmo músculo da perna, que é o mesmo músculo do braço. Então, assim, se você não trabalhar ele vai ficar totalmente flácido. É verdade. Gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô me guiando aqui, né? Porque senão eu vou me perder de tanta coisa, de tanta dúvida que eu tenho para falar com a Marina. Bom, Marina, beleza. Os fios são maravilhosos, eu concordo, tá? Eu já fiz em mim, gente, tá? Marina fez em mim, tá? Consegui deixar o Thales roxo, sabe? CRO positivo. Mas faz parte. Isso aí é do processo. Existe alguma contraindicação de não fazer fio? Por exemplo, essa pessoa não pode fazer fio, alguma doença, algo que ela faça que impossibilite ela de fazer fio? Não, contraindicação absoluta não tem. Até porque, por ele ser um material de sutura bioabsorvível, né, biocompatível, o comentário é assim, se você for submetido a uma cirurgia, eles vão te suturar, certo? Independente se você tenha alguma alteração de saúde, então eles vão te suturar. Então, teoricamente, por isso, não teria uma limitação. Porém, pacientes que têm comorbidades não controladas, qualquer procedimento não vai ser indicado. E pacientes que tenham doenças autoimunes, também a gente dá uma segurada para fazer. Né? Porque a gente nunca sabe como que esse paciente vai reagir a qualquer tipo de corpo estranho que entre no organismo. Sim, com certeza. Mas, assim, não é, digamos, uma restrição... Ele não tem restrição absoluta. Entendi. Nem de idade, nem de nível do paciente. Porque os fios que eu utilizo... porque o fio de PDO, pela história, ele advém, que nem tu falou, dos fios de sutura internos. Isso. Porque para quem está nos assistindo aí e não conhece, porque às vezes a gente fala, aqui... E como a gente acaba falando no termo técnico, a gente acha que todo mundo sabe. Então, também se tiver alguma dúvida do que nós estamos falando aqui, comenta aqui no vídeo, deixa teu comentário aqui no nosso podcast, se estiver assistindo ele pelo YouTube, que daí eu vou lá e te respondo a tua dúvida. Mas, em relação aos fios, quando nós damos pontos internos, tá? Esses pontos internos eles são reabsorvíveis. E são utilizados há muitos anos, desde intestino de carneiro, que são os fios que reabsorvem mais rápido, até os fios sintéticos, que foram os fios prévios dos fios de PDO. E hoje, eu utilizo no consultório um fio que é de PDO. Eu acho ele muito bom. Principalmente quando tu vai fazer tracionamento de músculo, porque ele tem uma durabilidade, uma sustentabilidade muito boa. Ele tem 70% maior de efeito de sustentação do que dos outros filamentos. Ele é muito bom, realmente eu acho muito bom. E, teoricamente, também não tem contraindicação, né? Não vai ter nada que diga que não pode fazer. Exatamente. Eu tive esses tempos até, e talvez tu tenha tido, e tu pode me falar um pouquinho mais sobre o cigarro e a harmonização e os fios, né? O que ele te impacta? Porque às vezes a gente percebe, principalmente dependendo do grau de tabagismo que a pessoa tem, que ele impacta nos resultados, principalmente da pele, principalmente do rosto, né? E os fios não respondem tão bem como deveriam, né? Uhum. Qual é como é que tu maneja esse tipo de paciente, assim? Então, quando tem um paciente ou que ele tem uso de medicações, por exemplo, medicações muito fortes, que aí também pode causar isso, ou paciente que tem um vício de tabagismo muito elevado, ele tem que ser sempre alertado que a resposta dele não vai ser a melhor resposta, porque a pele dele, digamos, tanto o organismo dele está intoxicado. Né? Então, eu não vou ter uma resposta muito boa, eu vou ter uma resposta sim, porém não tão quanto um paciente que, digamos, esteja controlado, estabilizado e que não tenha grandes vícios. Né? Então, a resposta é bem diferente. A gente não tem uma resposta muito boa, não. Se tem a resposta, porém o grau é baixo, perto do esperado. É que não tem como uma pessoa, ao menos eu vejo isso, né? Não sei se tu enxerga da mesma forma, talvez quem esteja assistindo enxergue. A pessoa quer se cuidar. É que nem tu vê um atleta. O cara quer se cuidar, quer fazer a pele, faz skincare, né? Faz fio, faz botox, quer ter a pele bonita e fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Não adianta nada.
Então, a pele vai ficar horrível, ainda mais, e conforme vai passando a idade, isso piora, né? Então, um tabagista que já tem aí 60 anos, 50 anos, cada vez o cigarro vai maltratar mais ainda. E tem toda a questão de oxidação do tecido, né? Tem o efeito antioxidante também. Então, são várias coisas que vão agravando e, com certeza, a resposta não é muito boa. Então a gente já sabe. Mas não é culpa do material, gente. Não é culpa do material. É culpa daquele organismo que, digamos, está intoxicado. Então, também não faz... É milagre, mas também não é tanto. Não é tanto, não é tão milagroso assim. Não vai fazer tu nascer de novo. Não vai. Não vai mexer no teu DNA. Não. Ele precisa que, ao menos, tu ajude o fio a te ajudar. Ajuda ele um pouquinho. Ajuda o fio a te ajudar, entendeu? Cuida da pele, toma água, toma te hidrata. água, exatamente. Tem uma vida mais saudável, como consegue. Homem é muito comum. A mulher ainda se cuida mais, mas o homem, tu fala skincare, o homem, oi? Que isso? Que isso? Eu falo, não, cuidar da pele, o cremezinho. Não, eu não faço essas frescuras. E tá ali sentado fazendo fio. Né? Tá ali sentado fazendo botox. Então tem que cuidar também, tem que cuidar. Bom, gente, poderia me estender aqui falando com a Marina sobre fios até noite adentro. O Vini daqui a pouco o Vini vai mandar a gente, acabou esse assunto, troca, nós temos. O Vini não vai ficar aqui a noite toda, né, Vini? Mas, gente, então, eu quero falar um pouquinho com a Marina agora, assim, falamos sobre os fios, sobre a harmonização, sobre toda a carreira dela dentro da odontologia e o futuro. Porque sempre que eu faço podcast aqui, eu gosto de falar um pouquinho sobre como a pessoa chegou lá, um pouquinho sobre a sua expertise, né, sobre o que ela faz, porque não só para ver a questão técnica, porque é muito bom tu ver uma pessoa que saiba falar sobre alguma coisa, mas além de entender sobre como ela fala, é ver a maneira como ela fala sobre aquilo, né, a paixão que ela tem sobre aquilo. Né? E isso faz com que nós vemos assim, nossa, realmente aquela pessoa é apaixonada pelo aquilo que ela faz. E agora, o que vem pela frente? O que tu acha que é o futuro da harmonização, da odontologia? Então, sabe que é algo que eu me questiono bastante. Com a função de estar coordenando alguns cursos, é algo que eu sempre estou buscando assim, mas e o assunto? O assunto limitou, né? Porque a harmonização ela tem uma certa limitação de tratamentos. Mas eu penso assim, eu não sei, Thales, se vem algo muito novo. O que eu tenho pesquisado assim, em fios, o que a gente vai ter? Materiais que eles vão ser muito semelhantes ao PDO, porém com uma durabilidade maior. Então, vai suprir algumas coisas, falando em fios, algumas, não digo falhas, mas algo que o material acaba nos limitando. Né? E para o paciente isso não é tão interessante. Vai durar só esse tempo, né? Ele vai absorver. Então, eu acredito que materiais que eles vão ter melhor performance, né? A gente vai conseguir ter melhores resultados, uma durabilidade maior. Eu acho que a coisa vai evoluir para esse nível, né? Eu acho que os tratamentos eles vão ficar cada vez mais conservadores e naturais, o que eu acho maravilhoso, porque eu admiro muito a harmonização que você olha o paciente e diz assim, né? Olha, tá mais bonito, mas não sei o que tu fez. Então, se identificou muito. Se identificou muito, eu já não acho tão legal, né? Então, eu acho que vai evoluir cada vez mais para isso, assim, para o autocuidado, para materiais cada vez que vão realmente bioestimular e te trazer uma naturalidade, um rejuvenescimento, porém com uma tecnologia mais avançada. Eu acho que o futuro é por aí, assim. E é outra coisa, assim, a gente tem... Os fios vão vir em outro formato, eu acho que vão vir como bioestimuladores em pó, esse mesmo material, a gente vai conseguir ter resultados mais amplos. Acho que a coisa... E algumas eletroterapias, eu acho que vai vir equipamentos também para a gente poder utilizar junto para somar o resultado. Anotaram aí, porque vocês podem ir atrás. Eu penso que vem por aí. Olha, vocês estão falando com uma pessoa que foi pioneira, né? Que teve visão, né? Então, a gente sempre tem que acompanhar essas pessoas que têm visão, certo? Porque daí tu tá entendendo, porque... É muito fácil, é muito bom tu já pegar a sombra. Mas é muito difícil tu ser a primeira a plantar lá e esperar a árvore crescer. Porque quando dá a sombra, né? Fica mais mas quem fácil. vai colher mais louros é quem planta. Né? Então, por isso que é importante. São os loucos. São os que estão fora da... É o que pensa fora da caixa, né? Bom, gente... Eu poderia falar muito mais com ela aqui, mas nós temos horário, né? Já é tarde. A Marina é super ocupada. A Esther está esperando ela lá com a Páscoa. Tá lá. Vocês viram que é a harmonização facial, uma área que cresceu, é muito nova. Eu na minha graduação, 50%, 70%, acho que eu vou dizer assim, 60% do que eu faço hoje, eu jamais pensei que existia. Eu acredito que tu também. Né? Exatamente. E vocês tiveram aqui um exemplo de uma empreendedora, a Marina é empreendedora, professora, tem clínica, é mãe,
é fitness, é multitarefa. Aí tu vai dizer assim, não tem tempo pra malhar. Olha ela, dá aula em todo o Brasil, treina, né? A gente acha tempo, né? A gente acha tempo. É questão de prioridades. Prioridades, Né? Então, Marina, quero te parabenizar pela tua carreira. Né? Vou puxar o saco dela aqui, gente. A gente é amigo, tá? Então, deixa eu puxar o saco dela. Quero te parabenizar pela tua carreira, pela pessoa, pela mulher, o exemplo de mulher que tu é, porque com certeza tu inspira muitas mulheres a ser que nem tu, a ser batalhadora, empreendedora, porque a gente sabe que a mulher tem ascensão e nós homens estamos ralados, né? Quando as mulheres conseguirem, quando chegarem assim ó, passarem o número de homens, né? Porque ainda existe essa questão de desequilíbrio no mundo, principalmente corporativo, coisa assim. Quando isso acontecer, a gente está ralado, porque elas são muito melhores que nós. Elas fazem muito mais coisas ao mesmo tempo. O homem é mais limitado nessas coisas. Né? E mulher, quando começa com isso, ainda tem um certo preconceito, né? Mas assim, a gente tem que batalhar e diminuir esse preconceito que tem, cada vez está menor. É verdade. Mas parabéns, te agradecer por tu ter vindo aqui, disponibilizar teu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Uma mensagem final aí, Marina, para as pessoas. A mensagem que eu... primeiro, deixa eu te agradecer a você, né, pelo convite, dizer que é muito bom te ter como colega de serviço, a gente faz uma parceria de trabalho muito boa, então acompanhem lá a gente, vocês vão ver que a gente faz vários trabalhos juntos aí. Agradecer realmente o convite, isso é muito legal. E, assim, a mensagem que eu sempre deixo, assim, Thales, é que o que eu acho importante, se tem um objetivo, se tu acredita no teu objetivo, se tens capacidade para aquilo, vai atrás. Porque sempre vai ter mais gente querendo que tu não faça, que tu não evolua, mas, assim, se tu acredita naquilo ali, se tens um sonho, por mais que pode ser um pouco utópico inicialmente, se acredita nele, se tens embasamento para aquilo, corre atrás que vai conseguir. Né? Assim, tu tem que mudar um pouco, onde todo mundo, digamos, tu ser uma luz, onde todo mundo pensa que nem lâmpada, quando pensa todo mundo que nem vela, né? Tu ser uma luz ali, tu vai ser um pouco diferente. Então, pensar um pouco fora da caixa, eu acho que é o que a gente está precisando cada vez mais. Com certeza. Eu dou, assim, assino embaixo o que tu disse. Eu acho que as pessoas não podem se limitar. E hoje, a questão de aparência nas redes sociais, as pessoas se limitam muito, né? Querem se encaixar, às vezes, num quadro que não é o delas e acabam não usando todo o seu potencial por isso. Exatamente, né? Então, vamos pensar fora da caixa, né, Por gente? favor. E lembrem-se, depois dos 20... colágeno tem que comprar. Você ganha até os 20, depois colágeno se compra, depois dos 20 se compra. Bom, gente, essa foi a doutora Marina Madruga, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado por vocês estarem aqui. Já sabem, né, gente? Olha esse podcast, olha essa mulher que está aqui gravando conosco. Se tu gostou, não precisa nem gostou. Se tu chegou até aqui, é óbvio que tu gostou. Né? É óbvio que tu assistiu todo esse tema de podcast. Então, dá o teu like aqui se estiver no YouTube. Te inscreve no canal do YouTube se estiver assistindo aqui, para que o conteúdo do YouTube chegue mais para ti e que esse podcast exploda aí. 1 milhão de views, 2 milhões de views. Queremos estar no topo, beleza? Beleza. Gente, até o próximo podcast. Marina, beijo, tchau. Obrigada. Até mais. Valeu.